Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Eu trago aqui diversos artigos do Código Penal que caem para o concurso de escrevente técnico judiciário. Artigos que trazem crimes, trazem condutas muito parecidas, mas que são diferentes. Isso aconteceu, por exemplo, numa questão da última prova do dia 28 de maio, para escrevente técnico judiciário, para o cargo de escrevente. Era uma questão que falava sobre o crime de desobediência. Mas lá era a desobediência específica, quando a pessoa desobedece uma decisão judicial. Então, pensando nisso, eu trouxe vários artigos com crimes parecidos para a gente fazer essa diferenciação para não errar agora no dia 2 de julho. Beleza? Então, deixa aí o seu like, se você gostar, você pode aumentar aí a velocidade do vídeo. E aí, vamos juntos. Olha esse crime aqui de supressão de documentos. Esse crime aqui de supressão de documento, ele é parecido com o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que também é parecido com o crime de inutilização de edital ou de sinal, que também é parecido com o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. São artigos que trazem crimes parecidos, mas que são diferentes. Veremos. Artigo 305, supressão de documento. É destruir, suprimir ou ocultar, olha aqui as condutas, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, documento público ou documento particular verdadeiro de que não podia dispor. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Lembra que aqui a pena, caso o documento seja público, é de 2 a 6 anos e multa. Assim, a VUNESP não costuma cobrar pena, mas é bom a gente saber. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Isso aqui é o crime de supressão de documento, que é destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou documento particular verdadeiro de que não podia dispor. Por exemplo, você suprime ou oculta um RG, uma carteira nacional de habilitação, um documento público, de que não podia dispor. E você faz isso ou para você se beneficiar ou para você gerar um prejuízo a alguém, um prejuízo alheio. Isso aqui é o crime de supressão de documentos. Beleza. Agora veja o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Olha só, aqui já é um crime próprio. Aqui em cima não é um crime próprio. No artigo 305, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Qualquer pessoa. Aqui não. No artigo 314, o crime é próprio. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que é extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Veja como é um crime próprio. Só aquela pessoa que tem a guarda deste livro oficial ou deste documento é que pode cometer esse crime. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo. Essa é uma das condutas, extraviar. E aqui, olha, tem mais uma conduta, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Então, as condutas são extraviar, sonegar ou inutilizar. E pode ser total ou parcialmente. Veja que lá em cima a conduta era destruir, suprimir ou ocultar. Crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Lá embaixo, no 314, que é o extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, é um crime próprio. E as condutas são extraviar, sonegar ou inutilizar. Totalmente. Não precisa ser todo o livro, todo o documento. Pode ser total ou parcialmente. A pena é reclusão de 1 a 4 anos
se o fato não constitui crime mais grave. Observa aqui que se o fato não constitui um crime mais grave, a pena será essa, reclusão de 1 a 4 anos. Se o fato constituir um crime mais grave, aí terá de ser analisado no caso concreto qual é o crime mais grave. Mas aqui na lei a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Aí, claro, se o fato constituir um crime mais grave, será analisado em cada caso concreto. Lá em cima você pode observar que no crime de supressão de documento, que é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, tem 2 tipos de pena. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Aqui a banca pode falar que no crime de supressão de documento, independentemente se o documento é público ou se o documento é particular, a pena é a mesma. De repente ela nem traz a pena, mas ela pode falar assim, olha, no crime de supressão de documento do artigo 305 do Código Penal, independentemente se o documento é público, independentemente se o documento é particular, a pena é igual. E está errado, porque se o documento é público, a pena é maior, 2 a 6 anos e multa. Se o documento é particular, a pena é menor, 1 a 5 anos e multa. Beleza? Então, a pena é diferente a depender do documento, se é público ou particular. Já no crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, a pena é a mesma. É reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí, se no caso concreto, o fato constituir um crime mais grave, será analisado o caso concreto. Vamos agora para o crime de inutilização de edital ou de sinal. Aqui, ó, inutilização de edital ou de sinal. Crime parecido também. Porque, olha, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar. Se você pesquisar essa palavra conspurcar, é como se fosse sujar, entendeu? É como se fosse lambuzar, é algo assim. Conspurcar, de porco, sabe? É algo assim. Essa palavra conspurcar, é algo assim. Então, essa palavra aí, inutilização de edital ou de sinal, é rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Olha aqui, ó, esse edital ele está lá afixado não por ordem de qualquer pessoa, mas por ordem de funcionário público. Ainda tem outras condutas: violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Essa palavra aqui, cerrar, você vai ver no sentido assim de bloquear, sabe? Essa palavra cerrar, esse sentido de bloquear. É como se a pessoa tivesse passado ali uma fita zebrada, por exemplo, ali. É só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo, essa fita zebrada. É mais ou menos nesse sentido. Então, veja, rasgar ou de qualquer forma inutilizar. Eu vou até pegar aqui, ó, o que significa a palavra cerrar. Cerrar, deixa eu ver se está com cerrar, exatamente. O significado inibindo a passagem de ar, encobrir ou resguardar. Tem a ver com isso aí de cerrar, no sentido de cerrar objeto. Deixa eu pegar aqui, ó. Cerrar objeto. Mas é mais ou menos esse sentido mesmo. Cerrar no sentido de proteger, de guardar, né? Cerrar. Vou colocar aqui, ó. Bloquear, cercar, fechar, juntar, unir, vedar. Olha os sentidos que eu tenho aqui, ó. Apertar, bloquear, cercar, fechar, juntar. Olha o sentido de bloquear, sabe? Bloquear, cercar. Sabe quando você coloca mesmo ali uma fita zebrada para bloquear, para cercar? É isso aqui. Inutilização de edital ou de sinal. Rasgar é uma das condutas, tá?
rasgar é uma das condutas. Vamos lá. Ou de qualquer forma, inutilizar é outra conduta. Ou conspurcar é outra conduta. Edital afixado por ordem de funcionário público. Violar, olha, violar é outra conduta. Ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar, bloquear, proteger, cercar qualquer objeto. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou a multa. Nesse crime aqui, a multa ela é alternativa. Pode ser que aconteça a multa, pode ser que não aconteça a multa. Pode ser que ela ocorra ou não. A multa é alternativa. Cabe a suspensão condicional do processo. É um crime de competência do GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Beleza? Agora veja outro crime parecido. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Olha como é parecido também. Subtrair ou inutilizar, olha as condutas. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público em razão do ofício. Veja que o crime ele não é próprio. Qualquer pessoa pode cometer o crime. Qualquer pessoa, eu posso ir lá e cometer o crime, subtrair ou inutilizar esse documento, esse processo. Mas lembre que nesse caso de subtração ou inutilização de livro ou documento, o livro está confiado, o livro está guardado com o funcionário em razão do ofício. Não é em relação à atitude aqui. A atitude de cometer o crime, qualquer pessoa pode cometer o crime. Mas lembre-se que o processo ou documento, na subtração ou inutilização de livro ou documento, está confiado à custódia de funcionário em razão de ofício, ou ainda de particular. Mas este particular, ele está na condição de serviço público, ou de particular na condição de serviço público, ou de particular em serviço público. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento, confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Este particular está em serviço público. É o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. A pena é reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Se constituir, vai analisar no caso concreto. Então, beleza? Esses crimes aqui são parecidos. Pode ler aí. Supressão de documento, artigo 305. Pode ler aí. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, artigo 314. Inutilização de edital ou de sinal, artigo 336. Subtração ou inutilização de livro ou documento, artigo 337. São crimes muito parecidos, beleza? Então agora nós vamos ver aqui também 2 crimes muito parecidos, que é o crime de tráfico de influência, tá aqui o crime, tráfico de influência e exploração de prestígio. São crimes praticamente idênticos. Só muda as pessoas contra quem eles são praticados. Quer ver? Vamos ver aqui. Tráfico de influência, artigo 332. É solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Aqui a pessoa ela solicita, ela exige, ela cobra ou ela quer obter uma vantagem, ela obtém essa vantagem para si ou para outrem, e ela obtém a vantagem ou uma promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Veja bem que aqui é a pretexto de influir. Não quer dizer que ela vai influir coisa nenhuma. Não quer dizer que ela vai conseguir influir em nada. Mas a pessoa, a pretexto de influir, ela solicita, ela exige, ela cobra ou ela obtém essa vantagem ou uma promessa de vantagem
a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Aqui é por qualquer funcionário público. Nesse caso aqui, é funcionário público de modo genérico, funcionário público de modo amplo, funcionário público de modo geral. Aí nós veremos lá que a exploração de prestígio também é contra funcionário público, mas uma categoria específica de funcionário público. Veja, a pena é reclusão de 2 a 5 anos mais a multa. Essa é a pena. Agora observe isso aqui. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. A pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mas se o agente ele alega que aquela vantagem, a pretexto de influir, é também para o funcionário público, aí a pena é aumentada da metade. Lembra que aqui no tráfico de influência a pena é aumentada da metade. Tudo bem? Porque nós veremos que lá na exploração de prestígio a pena é aumentada de 1/3. Também tem essa diferença lá. Agora vamos ver aqui, ó, exploração de prestígio. Quer ver? Veja, solicitar ou receber, aqui já diminuíram as atitudes. Que lá em cima as atitudes são, as condutas são solicitar, exigir, cobrar ou obter. No tráfico de influência. Na exploração de prestígio, as condutas são solicitar ou receber. Olha como diminuiu as condutas aqui. No tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter. Lá na exploração de prestígio, solicitar ou receber. Só essas duas. Exploração de prestígio, só tem 2 condutas. Solicitar ou receber. Dinheiro ou qualquer outra utilidade. Dinheiro ou qualquer outra utilidade. Vamos lá. A pretexto de influir em juiz, jurado, órgãos do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Aqui você vê que a exploração de prestígio também envolve funcionário público. Envolve a pretexto de influir em funcionário público. Só que é uma categoria específica de funcionário público. Funcionários públicos que atuam na justiça. Lá no tráfico de influência, é funcionário público de modo geral. Por exemplo, um funcionário público por exemplo, um funcionário público da Receita Federal, um funcionário público do INSS, entendeu? Aqui não. Na exploração de prestígio, é uma categoria específica de funcionário público. No tráfico de influência, é solicitar, exigir, cobrar ou obter. Na exploração de prestígio, é solicitar ou receber. Aí, beleza. A pena aqui também muda. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se observar lá na exploração de prestígio, a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Na exploração de prestígio. Aqui embaixo, na majorante, as penas aumentam-se de 1/3. De 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou a utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Lá no tráfico de influência, a pena é aumentada da metade. A pena é aumentada da metade no tráfico de influência. Na exploração de prestígio, a pena é aumentada de 1/3. Quer ver? Observa. Na exploração de prestígio, a pena é aumentada de 1/3. No tráfico de influência, a pena é aumentada da metade. Tá aqui, ó. Exploração de prestígio, as penas aumentam-se de 1/3. Tráfico de influência, a pena aumenta da metade. Tudo bem? Vamos lá. Agora, vamos pegar aqui crimes parecidos também. Na corrupção passiva privilegiada, a atitude é muito parecida. Também é parecida com a prevaricação e também é parecida com a condescendência criminosa. Quer ver? Observa aqui. Observa bem. Olha aqui, ó. A corrupção passiva privilegiada, que é o parágrafo 2º do artigo 317, se eu não me engano. A corrupção passiva é o artigo 317, não é? Se eu não me engano é.
Vamos lá. Se eu tiver errado, você coloca aí, mas eu acho que é. A corrupção passiva é o artigo 317. Vamos lá. É o seu parágrafo 2º apenas que eu coloquei aqui, tá bom? Apenas o seu... Mas lá embaixo eu tinha colocado a diferença de qual é? Artigo 317. Vamos lá. Corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Quando o funcionário ele cede a pedido ou a influência de outra pessoa, isso aí é a corrupção passiva privilegiada. Por exemplo, um policial que para um carro na blitz e a pessoa começa a chorar, dizendo que aquele carro é a única forma de trabalho dele, é o único meio dele sustentar a família. E ele implora pro policial não guinchar o carro, não apreender o carro que está com o documento atrasado. Aí o funcionário, ele fica com dó daquela pessoa. Veja que o funcionário, ele não é o superior hierárquico daquela pessoa para ser com descendência criminosa. Não é. E ele também não está fazendo aquilo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pelo contrário, ele está fazendo aquilo para satisfazer o interesse da pessoa e não dele. Porque senão seria prevaricação se fosse para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E também essa dó, que ele ficou, nossa, que pena, que dó da pessoa chorando. Não é com descendência criminosa porque ele não é o superior hierárquico. Nesse caso, é corrupção passiva privilegiada. Aí o policial fala, tudo bem, olha, não precisa chorar não, tudo bem, pode ir embora. Eu vou liberar o seu carro, mesmo estando com o documento atrasado. É corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Veja que o policial não está oferindo nenhuma vantagem. Ele não está ganhando nada com isso. Ele não está cometendo ali aquele crime mais grave da corrupção passiva, que é solicitar, receber ou aceitar uma promessa de vantagem devida. Não. Ele não está recebendo um centavo para botar no bolso, mas ele está cedendo a pedido ou influência de outrem. Corrupção passiva privilegiada. Guarda isso aí, ó. Ceder à influência de outrem. Corrupção passiva privilegiada. Tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. Eu vou até puxar aqui para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Agora, ficou ruim isso aí, viu? Ficou bom não. Então aqui ele está cedendo a influência ou pedido de outrem, tá? Aqui é a corrupção passiva privilegiada. Veja como parece com a prevaricação. A prevaricação. Retardar. Prevaricação agora, ó. Não é mais corrupção passiva privilegiada. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui a pessoa está satisfazendo o seu próprio interesse ou ainda o seu próprio sentimento pessoal. Ela faz aquilo de maldade só para prejudicar uma pessoa que ela não gosta da pessoa. Ou ela faz aquilo de propósito para beneficiar a pessoa porque ela gosta da pessoa, porque ela tem uma amizade profunda, ela tem muito amor por aquela pessoa. Isso aí é prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou a pessoa tem um interesse naquilo ou ela tem um sentimento pessoal. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Cabe a suspensão condicional do processo e é um crime da competência do GCRIM. A prevaricação específica eu coloquei aqui só mesmo porque eu copiei junto sem querer. Que é esse nome aqui, prevaricação específica, não está no Código Penal, tá? Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. É como se fosse uma prevaricação específica, tá? Porque está junto ali do crime de prevaricação. Mas o que eu quero mostrar é essa diferença de ceder a pedido ou influência de outrem, que é a corrupção passiva privilegiada, e satisfazer interesse ou sentimento pessoal, é prevaricação. Agora, olha a condescendência criminosa. Olha a condescendência criminosa, como também parece. Deixar o funcionário por indulgência, por dó, por pena, de responsabilizar subordinado. Olha aqui, ó, subordinado, que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte a competência, não levar o fato à autoridade competente. Aqui eu sou o superior do funcionário, ele comete lá uma irregularidade, eu não o puno, eu não abro um procedimento administrativo, não abro uma sindicância, não abro uma apuração preliminar, não faço nada, por dó da pessoa, por pena. Ou então, ainda que eu não seja a autoridade competente, eu não levo para frente, eu não levo para a autoridade competente. É condescendência criminosa. Indulgência, condescendência criminosa. Interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Ceder a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Beleza? Pena aqui para condescendência criminosa, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Cabe a suspensão condicional do processo e é um crime da competência do juizado especial criminal. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da corrupção passiva para a corrupção ativa. É isso mesmo. São crimes parecidos. Vamos lá? Na corrupção passiva, é o funcionário que solicita ou recebe ou aceita a promessa de vantagem devida. Na corrupção passiva, é o funcionário que solicita ou recebe ou aceita a promessa de vantagem devida. Tá aqui, ó. Eu vou até marcar para vocês aqui, ó. Tá? Na corrupção passiva, é o funcionário que faz isso. Ele solicita, ele recebe ou ele aceita a promessa de vantagem indevida. Solicitar, receber ou aceitar, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. É o funcionário quem solicita, recebe ou aceita. Na corrupção ativa, é o particular quem oferece ou quem promete para o funcionário. E veja que aqui não tem o verbo dar. Não tem o verbo dar. Não tem o verbo entregar. Não tem. Tem oferecer ou prometer. O particular, o que ele faz é oferecer ou prometer para o funcionário. Corrupção ativa. O particular vai lá e oferece ou promete. Então, eu sou parado numa blitz, aí eu ofereço para o policial. Policial, meu carro está todo atrasado, está tudo errado, mas eu vou te dar 500 conto para o senhor liberar meu carro. Se o policial aceitar aquela vantagem, se ele receber, ou ainda se ele solicitar, caso eu não tivesse oferecido, se ele solicitasse, ele, o policial, comete o crime de corrupção passiva. Eu que ofereci, eu que prometi, corrupção ativa. Beleza? Agora, dizem os doutrinadores, diz a jurisprudência, que quando o funcionário solicita e o particular dá, e o particular entrega, o funcionário comete o crime de corrupção passiva, mas o particular não comete o crime de corrupção ativa, porque o verbo dar, o verbo entregar, não está aqui no artigo 333. Então a diferença é essa. Na corrupção passiva, o funcionário público ele solicita, recebe ou aceita. Na corrupção ativa, o particular oferece ou promete a vantagem devida. Veja bem, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Aqui, na corrupção ativa, a pena é aumentada de 1/3
se o funcionário, em razão da vantagem ou da promessa, omite ou retarda ou pratica, infringindo o dever funcional, o ato de ofício. Na corrupção passiva também, tá? Se ele, em razão daquele ato, ele deixa de praticar, ele retarda, ele também comete o crime a pena também é aumentada de 1/3, tá? Porque eu não coloquei aqui, até inclusive deveria ter colocado aqui, mas eu já vou mostrar aqui para vocês rapidinho no artigo 317, aqui ó, corrupção passiva. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional, tá bom? Nos dois casos aí a pena é aumentada de 1/3, tá? A pena é aumentada de 1/3 se retarda, omite ou pratica infringindo aí dever funcional. Aumentada de 1/3. Não é aumentada da metade, aumentada de 1/6, é aumentada de 1/3. Corrupção passiva e corrupção ativa, aumentada de 1/3. Agora, a resistência é um crime parecido com o de desobediência. E o de desobediência do artigo 330 é parecido com aquela desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Vamos lá então? Vamos lá. Resistência. Resistência é opor-se, veja bem, resistência é opor-se à execução de ato legal. Aqui o ato precisa ser legal. Se o ato é ilegal, ó, eu não vou resistir, sinceramente mesmo. Se a polícia chega para mim e manda eu fazer uma coisa, fala assim, ó, veja bem, se a polícia chega para mim, por exemplo, e aqui a resistência é opor-se à execução de ato legal, e ainda que o ato seja ilegal, o ideal é você não resistir. A verdade mesmo assim. Eu não estou aqui para fazer análise subjetiva, porque aqui é uma análise subjetiva. Mas na prática, resiste não. Depois processa. Depois entra com uma ação judicial. Causa ganha. Mas na lei, o que importa é o que está na lei. Olha só, opor-se à execução de ato legal. Se o ato é ilegal e a pessoa resiste, não há o crime. Veja bem, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou ainda a quem lhe esteja auxiliando. Tanto faz. Se você resiste à execução de ato legal com violência ou com ameaça, e essa violência, essa ameaça é ao funcionário competente, por exemplo, ao oficial de justiça. Essa violência, essa ameaça é contra o oficial de justiça, por exemplo, ou contra alguém que está ali auxiliando o oficial de justiça. Então, nesse caso, é crime de resistência, se o ato for ilegal. Se o ato for ilegal, não é resistência. Apenas se a execução do ato for legal, aí sim tem a resistência. Beleza. João, se o ato for ilegal, eu devo resistir? Eu não sei. Eu não resistiria. Se o ato fosse ilegal, depois eu processaria. Mas é uma análise subjetiva. Mas para ser resistência, a execução do ato precisa ser legal. Beleza. E aí a pessoa pode resistir com violência ou ameaça, tanto ao funcionário competente, vai ser resistência, como também a quem lhe esteja prestando auxílio. Só que aqui tem mais coisa. Observa bem. A pena é detenção de 2 meses a 2 anos. Agora, beleza. A pena é detenção de 2 meses a 2 anos. Porém, observa bem. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, tem uma qualificadora. Pessoal, qualificadora não é a mesma coisa que majorante. A qualificadora, ela altera a pena base. A qualificadora, ela altera a pena mínima e a pena máxima. Se vocês observarem aqui, na pena normal do crime de resistência, é detenção
de 2 meses a 2 anos. Detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa e tem a qualificadora, observa que a pena saiu de detenção, virou reclusão, agora é reclusão, e não é mais de 2 meses a 2 anos, é de 1 a 3 anos. Observa que aqui é uma qualificadora, não é uma majorante que aumenta 1/3, aumenta a metade, aumenta 1/6, aumenta da metade até de 1/3 até a metade, não. Aqui é qualificadora. Então, se o ato, em razão da resistência, ele não se executa, vai sair da pena normal, de detenção de 2 meses a 2 anos, e vai para a qualificadora de reclusão de 1 a 3 anos. Então, observa que o crime de resistência tem qualificadora. Tem crime que, além da qualificadora, tem a majorante também. Aqui não. Na resistência tem apenas a qualificadora. Beleza? Desobediência. A desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Ah, e tem mais uma coisa lá. No crime de resistência tem uma coisa importante. As penas deste artigo, tanto a pena normal como a pena qualificada, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Significa que a pessoa pode responder tanto pela resistência quanto pela violência. Então, além da pena normal, detenção de 2 meses a 2 anos, estamos falando da resistência, além da pena de reclusão de 1 a 3 anos, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, a pessoa responde pela resistência e responde pela violência de forma qualificada ou não, vai depender do caso aí. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, aí a pena será qualificada, beleza? Aí a pena será qualificada. Desobediência. A desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Parece com a resistência, mas a resistência, o verbo é opor-se. Olha o verbo da resistência. Na resistência, o verbo é opor-se à execução de ato legal. Na desobediência, o verbo é desobedecer mesmo. Na resistência, é opor-se. O verbo da resistência é opor-se. Você se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Já lá na desobediência é o seguinte. Na desobediência, você desobedece. Sabe quando o policial fala assim, desce da moto, bota a mão na cabeça? A pessoa, não vou botar não, porque eu sou trabalhador, não vou botar. É desobediência. Entende? É isso. Desobediência é desobedecer, só que parece com resistência. Resistência é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Na desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público. O funcionário público manda e a pessoa não faz. Isso é desobediência. A pena é detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Veja que é um crime da pena baixinha, detenção de 15 dias a 6 meses. Ou multa. E multa. E multa. Aqui a multa ela é cumulativa. E multa. Mas veja que cabe a suspensão condicional do processo, cabe o GCRIM, porque o juizado especial criminal, a pena é baixa. Aí eu trouxe aqui aquele crime, pessoal, é da desobediência específica, que caiu agora na última prova do TJ São Paulo, que eu errei a questão. A desobediência específica é aquela desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Essa aqui é uma desobediência específica. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Aqui é uma desobediência específica. O que acontece aqui? Aqui é quando o juiz ele fala assim, olha, você não vai mais exercer essa função, mediante uma sentença, por exemplo. A pessoa exerce a função. Então a pessoa exerce função, atividade, direito, autoridade ou munus
de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. O juiz dá uma sentença e a pessoa continua lá, ela nem liga para a sentença judicial. Ela está se lixando para a sentença judicial. Aqui é detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. A multa ela é alternativa. A multa é alternativa. Veja que aqui é uma desobediência específica. A desobediência do artigo 330 é desobedecer a ordem legal de funcionário público, qualquer funcionário público. Aqui no artigo 359 é desobedecer a uma decisão judicial. É você exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então, são desobediências diferentes. A do 359 é específica e a do artigo 330 é genérica, geral, é comum. Beleza? Agora, 2 crimes parecidos aqui. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Tá vendo aqui? Inserção de dados falsos em sistema de informação. Esse artigo aqui, esse crime, ele é parecido com esse outro que eu vou mostrar aqui para vocês. E também aqui, olha, a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. 2 crimes parecidos. O crime de para ficar mais fácil, o crime de inserção de dados falsos, esse aqui, ó, que é inserção de dados falsos, que a pessoa inseriu um dado falso, é mais grave do que a pessoa modificar ou alterar um sistema de informação. Ele é mais grave. A inserção de dados falsos é mais grave. Tanto que a pena para a inserção de dados falsos é reclusão de 2 a 12 anos e multa. E a pena para o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se você observar aqui, ó, é um crime da competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Esse aqui de baixo, modificação ou alteração não autorizada. Agora lá de cima não, a pena lá é de 2 a 12 anos e multa. Então, a inserção de dados falsos é mais grave do que a modificação ou a alteração de sistema de informações, beleza? Então a inserção é inserir ou facilitar o funcionário autorizado, não é qualquer funcionário, é apenas aquele funcionário autorizado. A inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de, ó, o dolo específico, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Observe o dolo específico, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Esse crime aqui é mais grave do que o parágrafo o artigo 313b, que é modificação ou alteração não autorizada de sistema, que é modificar ou alterar o funcionário. Aqui não falou que é o funcionário autorizado, falou só o funcionário. Lá na inserção de dados falsos fala o funcionário autorizado. Aqui só fala o funcionário. Então ele modifica ou altera sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Aqui é aquele funcionário que gosta de mexer no que não é da conta dele. Por exemplo, ele não gosta de usar o Microsoft Edge, por exemplo. Ele gosta de usar o Chrome, o Google Chrome. Aí ele está lá trabalhando, ele desinstala o Microsoft Edge para instalar só o Chrome. Ou então, ainda que o Microsoft Edge continue instalado, mas ele instala também o Google Chrome. Porque ele não gosta de usar o... Ou então, tem lá o Excel e o Calc. Mas ele não gosta de usar o Excel, só gosta de usar o Calc. Ele vai lá e instala o Calc no computador sem autorização. E vincula o Calc ao sistema que ele usa para usar o Calc. Entende como é que é? É aquele cara que mexe sem ser da conta dele. Modificar ou alterar o funcionário
sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Lá em cima não, lá em cima a pessoa insere um dado falso, ou facilita, ou exclui, ou altera dados corretos, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, ou para causar dano. Veja bem, agora, desculpa, nós vamos ver, então, viu aí que é diferente? São crimes diferentes, porém parecidos. Inserção de dados falsos é mais grave do que modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Agora, as penas para os dois artigos são aumentadas de 1/3 até a metade. Olha aqui agora, ó. Não é uma majorante fixa. Não é uma majorante fixa. Observa aqui, ó. Para o crime de inserção de dados falsos, artigo 313-A, e modificação ou alteração não autorizada, artigo 313-B, a majorante não é fixa. A majorante, ela vai de um valor até o outro. As penas aumentam de 1/3 até a metade. Então, percebe que a majorante não é fixa? Não é aquela majorante assim, ó, as penas aumentam de 1/3. As penas aumentam de 1/6. As penas aumentam da metade. Por exemplo, lá no tráfico de influência, as penas aumentam da metade se a pessoa fala que a vantagem devida era também para o funcionário. Lá na exploração de prestígio, as penas aumentam da metade, de terça parte. Na exploração de prestígio, as penas aumentam de terça parte, de 1/3, na exploração de prestígio. Se a pessoa fala que a vantagem também é para o juiz, para o promotor, para a testemunha, para o perito. Aqui não. Aqui as penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Artigo 313-A e 313-B. Inserção de dados falsos, modificação ou alteração não autorizada. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração. Se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública, ou para o administrado. Porque às vezes o dano não foi para a administração, foi para a pessoa que tinha aquele dado lá. Entende? Então as penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Beleza. Crimes parecidos. Do mesmo jeito, esses dois crimes aqui, olha. Certidão ou atestado ideologicamente falso e a falsidade material de atestado ou certidão. Crimes parecidos também. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública já grava aí crime próprio. O crime de certidão ou atestado ideologicamente falso é um crime próprio porque só acontece em razão de função pública. E a pessoa atesta ou certifica falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui a certidão ou atestado é verdadeiro, mas o conteúdo, a ideia é falsa. É uma espécie de falsidade ideológica, porém mais específica, trazida aqui no artigo 301. Já na falsidade material de atestado ou certidão, até que a certidão ou atestado era verdadeiro, mas a pessoa falsificou, a pessoa alterou, a pessoa adulterou. Agora, toda a estrutura do documento, inclusive a ideia, é falsa. Por isso que é falsidade material de atestado ou certidão. A falsidade material de atestado ou certidão não é um crime próprio. É crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, certidão ou atestado ideologicamente falso é crime próprio. Aqui é falsificar, falsidade material de atestado ou certidão, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar
o teor de certidão ou atestado verdadeiro para a prova de fato. Veja que o atestado era verdadeiro e a pessoa foi lá e falsificou. Para a prova de fato, para ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então a pessoa usa essa falsidade material de atestado ou certidão para provar um fato, provar uma circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Lá em cima, a pena da certidão ou atestado ideologicamente falso é detenção de 2 meses a 1 ano. Aqui embaixo, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos. Então, a falsidade material de atestado ou certidão é mais grave do que certidão ou atestado ideologicamente falso, porque a pena é maior. Veja, a pena de certidão ou atestado ideologicamente falso é detenção de 2 meses a 1 ano. 2 meses a 1 ano. E a pena para falsidade material de atestado ou certidão é de 3 meses a 2 anos. Então observe que essa falsidade material de atestado ou certidão é mais grave do que certidão ou atestado ideologicamente falso, porque a pena é maior. Então a lei considera ela mais grave. Agora observa bem, nos dois casos, tanto no caso do atestado ou certidão ideologicamente falso, como na falsidade material de atestado ou certidão, nos dois casos, se o crime é praticado com fim de lucro, além da pena privativa de liberdade, detenção de 2 meses a 1 ano para certidão ou atestado ideologicamente falso e detenção de 3 meses a 2 anos para falsidade material de atestado ou certidão, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a de multa. Nesse caso aqui, se o crime é praticado com fim de lucro. Se essa certidão ou atestado ideologicamente falso ou essa falsidade material de atestado ou certidão ocorre com fim de lucro, além da pena privativa de liberdade, também tem a pena de multa. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos ver 2 crimes parecidos também. 2 crimes parecidos, que é o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado e o crime de usurpação de função pública. São 2 crimes parecidos, mas que são diferentes. O exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado é entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Nesse caso aqui, o que acontece aqui? Suponhamos o seguinte, eu fui lá aprovado, no exemplo, se Deus quiser, no concurso para escrevente técnico judiciário. Aí eu fui nomeado. Só que antes de eu tomar posse, eu já vou lá e começo a trabalhar. Eu só fui nomeado. Eu ainda não tomei posse. Eu ainda não assinei o termo de posse, mas eu já vou lá e já começo a trabalhar. Já vou lá para o balcão, já começo a atender as pessoas. Porque eu fui nomeado, observa. Quer ver? Observa. Então observa que eu não estou usurpando a função pública. Não estou. Eu fui nomeado. Você entende ou não? Eu fui nomeado. O que aconteceu aqui é que eu estou é o exercício funcional ilegalmente antecipado. Antecipado. Tá vendo aí, ó? Antecipado. Por que antecipado? Ora, eu fui nomeado, eu fui aprovado, ó. Eu fiz a prova, fui aprovado na fase objetiva, na fase prática de digitação. Fui nomeado. Só que antes de eu assinar o termo de posse, eu já vou lá para o balcão do TJ São Paulo e já começo a atender as pessoas. Exercício funcional ilegalmente antecipado. Aí, ou então é o seguinte, eu tô lá, tomei posse, tô trabalhando,
Estou há 2 anos no TJ São Paulo trabalhando. Aí eu sou removido para outra localidade do TJ São Paulo. Estou trabalhando em Bragança Paulista, fui removido para Campinas. Só que eu não fui lá para Campinas, não. Passou lá o prazo de eu entrar em exercício lá em Campinas, eu continuo aqui em Bragança Paulista, trabalhando. Ora, isso aqui é o quê? É o exercício funcional e legalmente prolongado. Porque eu fui removido para Campinas. Eu já deveria estar trabalhando lá em Campinas, mas não, estou aqui em Bragança Paulista. Não, eu não vou para Campinas não, vou ficar aqui mesmo. Estou aqui trabalhando, normalmente, mesmo depois de ser removido. O que é isso aqui? Exercício funcional e legalmente prolongado. Ou eu fui exonerado. Vamos supor que eu pedi exoneração. Vamos supor aqui. Estou lá trabalhando no TJ São Paulo, passei em outro concurso, pedi exoneração do TJ São Paulo e continuo trabalhando depois de exonerado. Exercício funcional e legalmente prolongado. A pena é detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Veja que a multa é alternativa. Cabe a suspensão condicional do processo e cabe o GCRIM, Juizado Especial Criminal. A pena baixinha, detenção de 15 dias a 1 mês. Pena baixinha. Vamos lá agora. Agora, a usurpação de função pública é usurpar o exercício de função pública. Aqui eu nunca prestei concurso público, eu não fui nomeado nada. Mas eu estou lá trabalhando como se fosse um servidor público, um funcionário público. Aqui sim eu estou usurpando a função pública. A pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora veja bem. Essa pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa para usurpação de função pública é se o agente não aufere vantagem. Aí tudo bem, ele não aufere vantagem. Se ele auferir vantagem, tem uma qualificadora. Observa bem. No crime de usurpação de função pública, se o agente, através daquela usurpação, aufere vantagem, tem qualificadora. No crime de usurpação de função pública não tem majorante, mas tem qualificadora. Usurpação de função pública tem qualificadora. Usurpação de função pública tem qualificadora quando? Quando o agente aufere vantagem. Através da usurpação, ele aufere vantagem, tem qualificadora. Usurpação de função pública, se o agente aufere vantagem, tem qualificadora. Aí a pena sairá de detenção para a pena de reclusão e não vai ser mais de 3 meses a 2 anos. Vai ser de 2 a 5 anos, mais a multa, porque é uma qualificadora, altera toda a pena base. Agora, 2 crimes parecidos também para terminar. Violação de sigilo funcional e violação do sigilo de proposta de concorrência. Veja bem, o crime de violação de sigilo funcional é o crime que, inclusive, lá em improbidade administrativa, aparece como um ato de improbidade que importa como atentar contra os princípios da administração pública. Tem algo muito parecido lá. É por isso que fala que as instâncias são independentes. A pessoa pode responder por ato de improbidade e pode responder criminalmente. Por isso que as instâncias são independentes. Observa aqui, olha. E lá no Estatuto dos Servidores Públicos também tem lá uma infração que a pessoa comete, que é violar, né, aquilo que ela ficou sabendo, revelar fato que ela ficou sabendo em razão do cargo. Lá no Estatuto dos Funcionários tem. E está aqui como crime, ó. Violação de sigilo funcional é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar a revelação. Então, a violação do sigilo funcional é revelar um fato que você sabe,
Porque você sabe porque você é funcionário público, senão você não saberia. Por isso é um crime próprio. Porque você só sabe porque você é um funcionário público. Se você fosse um particular, não teria como você saber daquele fato. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou ainda facilitar a revelação. Ou você mesmo revela, ou ainda que você não revele, mas você facilita a revelação. Tem duas condutas, tem revelar e tem facilitar. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. A multa é alternativa. Porém, se o fato não constitui crime mais grave. Se o fato constituir um crime mais grave, vai ter a pena do crime mais grave. Beleza. Só que tem um detalhe. Nas mesmas penas, ou seja, é uma equiparação da conduta. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou bancos de dados da administração pública. Então, se a pessoa permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha, é por isso que a gente estuda lá em normas da corregedoria, que jamais pode emprestar a senha. A gente não estuda lá em normas da corregedoria que não é oponível, que a pessoa não pode opor nenhuma defesa se ela emprestou a senha dela. A gente estuda lá em normas da corregedoria. Ainda também incorre nas mesmas penas aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito. Agora tem qualificadora, hein? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, quer dizer, ou a terceiros ou a quem quer que seja, pena reclusão de 2 a 6 anos mais a multa. Observa bem uma coisa aqui. No crime de violação de sigilo funcional, o que tem nele? Assim como no crime de usurpação de função pública, tem qualificadora. Qualificadora. Tem equiparação e tem qualificadora. Então veja bem, aqui não tem uma majorante no crime de violação de sigilo funcional, mas tem qualificadora. Tem qualificadora. Porque a pena inicial seria detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Essa é a pena inicial. Aí tem uma equiparação a essa pena. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Incorre na mesma pena quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. E a qualificadora, se da ação ou da omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Qualificadora, reclusão de 2 anos a 6 anos. Reclusão de 2 a 6 anos. Deixou de ser um crime aqui, ó, de competência do GCRIM. Aqui não cabe mais a suspensão condicional do processo. A multa antes era alternativa, agora é cumulativa. Agora é o E. Então, nesse crime aqui de violação de sigilo funcional, tem qualificadora. Beleza? Agora, violação do sigilo de proposta de concorrência. É um crime parecido porque fala de violação. É devassar o sigilo de proposta de concorrência ou proporcionar o ensejo de devassá-lo. Então é devassar, veja bem, devassar o sigilo de proposta de concorrência ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. O que é devassar? Devassar. Devassar é esquadrinhar, examinar, indagar, investigar, percurstrar, pesquisar, rebuscar, invadir, observar, espiar, espreitar,
perverter, corromper, interrogar, perguntar, indagar, inquirir. São esses os sentidos de devassar. Então esse devassar é no sentido de escancarar, né? É no sentido de espiar, de invadir. Não é verdade? É isso, né? Que tá aqui, ó. O significado de devassar é invadir, espreitar, ver, olhar, pesquisar, divulgar, publicar, tornar laço, infringir, tornar relaxado, nesses sentidos aí. Então, violação do sigilo de proposta de concorrência, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Valeu, pessoal, tá aí vários artigos que são parecidos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço, muito obrigado, valeu.